Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Diogo e no vídeo de hoje vou trazer para vocês uma introdução do que é o AWS Config. Vamos trazer uma introdução de modo geral do que é o Config, vamos falar aí dos benefícios que essa ferramenta nos traz, como a gente configura, quais são os parâmetros aí de configuração para ativar esse serviço no nosso ambiente, quais considerações devemos fazer na hora de fazer a implementação e como a gente será cobrado por esse serviço. De modo geral, o config ele é uma ferramenta de inventário. Ele vai fornecer ali um inventário detalhado dos nossos recursos e das nossas configurações atual ali no nosso ambiente, onde ele é ativado. Ele é um serviço regional, então para cada região a gente tem que ativar o config e ele é totalmente gerenciado pela AWS. Então é a AWS que vai garantir a alta disponibilidade e a resiliência desse serviço. Utilizamos o config para descobrir o que foi excluído na nossa conta AWS e quais foram as alterações que foram feitas ali no nosso ambiente. Então a gente consegue ver detalhadamente as configurações e saber quem foi, quando foi, em que momento, em que determinado momento ela foi estruturada. Além disso, ele permite que a gente faça auditoria de conformidade, faça análise de segurança, que a gente tenha aí uma rastreabilidade das alterações e facilite na solução de problemas. A gente pode gerenciar esse serviço pela web, ali pelo portal, pela console. A gente pode gerenciar pela interface de linha de comando e por chamadas de API. A gente pode criar aí uma aplicação e fazer integração aí com a AWS para a gente poder fazer o gerenciamento do nosso config. Ele permite que a gente crie recursos poderosos para ajudar a gente a manter e garantir a conformidade e segurança do nosso ambiente. Então, é uma ferramenta que ajuda aí na governança e no gerenciamento da nossa conta AWS. Bom, como é que ele funciona? Como eu disse, ele é uma ferramenta de inventário que faz alterações, que registra, né? Ele registra alterações ali no nosso ambiente, seja em configuração, seja em criação de recurso. Então, quando a gente ativa o config, ele fica ali olhando para o nosso ambiente e cada modificação no nosso ambiente, ele faz uma comparação com arquivos de configuração. O que são esses arquivos de configuração? Quando o config, ele não faz nenhum tipo de modificação ali no nosso ambiente, na nossa estrutura, nem nos nossos recursos. Ele só fica ali olhando, né, para o nosso ambiente e quando a gente faz alguma modificação, por exemplo, quando a gente cria lá uma instância EC2, que está ali um tamanho de instância divergente da nossa política ali, da nossa empresa, definida ali pela empresa, pela regra de negócio, ele não vai fazer nenhum tipo de remediação, ele não vai excluir essa instância, ele simplesmente vai dizer, ó, a instância de tamanho tal, da família tal foi criada. Ele só vai registrar isso. Então a gente cria regras de configuração e ele olha para essas regras e verifica se aquele serviço ou aquela configuração está de acordo com as políticas. Então, caso esteja fora de conformidade, ele sinaliza ali em um dashboard de modo gráfico, então a gente consegue ver isso de modo gráfico, e a gente vai identificar ali quantos recursos a gente tem ali que a gente precisa de atenção. Para isso, a gente precisa criar esses arquivos de configuração e definir quais são as regras que a gente quer que aconteça, né? Então, para cada mudança que ocorre ali no nosso ambiente, ele faz um registro, joga esse registro em um S3 e a gente pode usar essa informação para receber alertas. Então, a gente pode usar ali o serviço do SNS, que é um serviço de notificação da AWS. Então, a gente pode usar esse serviço para a gente receber alerta por SMS, por e-mail,
notificando aí que uma alteração foi feita no nosso ambiente. Pode ser em questão de segurança, colocar ali uma instância exposta em uma porta que não deveria. E a gente pode, com isso, usar a função lambda para poder fazer correções de configuração, para fazer remediação. Então, quando a gente ativa aí uma regra de configuração, a gente pode também criar aí, regras de remediações. Então, ele vai olhar ali para o nosso ambiente, comparar com essas regras e caso tiver divergente aí com a regra definida, ele pode fazer remediações, tá? Isso de forma automática, isso facilita muito o trabalho de quem está fazendo essa governança, esse gerenciamento desse ambiente em nuvem. Além disso, ele facilita, né, na análise de auditoria. Então, ele permite que a gente crie regras para avaliar o nosso ambiente e verificar se as configurações dos recursos estão em conformidade com requisitos de segurança, com práticas recomendadas e com algumas políticas específicas. Além disso, ele ajuda no gerenciamento de mudança, então ele traz ali aquela visão eh, gráfica dos nossos recursos, detalhadas, então a gente consegue saber quantos EC2 a gente tem, quantos grupos de segurança, quantos bancos de dados. Então a gente tem ali uma visão abrangente dos recursos em nossa conta AWS. E quais são as relações entre eles, né? Então isso facilita muito quando a gente precisa fazer o gerenciamento de mudança. Além disso, ajuda na análise de problemas, então a gente consegue ali, identificar se uma interrupção de uma instância foi por alguma configuração mal feita ou se foi até mesmo por indisponibilidade da AWS. Então ele facilita nessa solução de problema, a gente consegue ver ali a configuração detalhada do que foi feito naquele recurso e a gente consegue investigar, saber que momento alterou, quem foi que alterou, qual foi a modificação que foi feita, e a gente consegue reverter isso de forma simples. Além da análise de segurança, né? A gente consegue também fazer a análise ali do nosso ambiente em tempo real, então a gente consegue, ele dá suporte aí à detecção e notificação em tempo real de alterações de configurações. Então a gente consegue ver se alguma porta foi modificada, a gente consegue ver se algum grupo de segurança ele foi alterado e a gente consegue usar o Lambda aí para fazer essa correção. A gente consegue refazer essa remediação aí utilizando o config. Isso permite que a gente identifique e responda rapidamente alterações não autorizadas ou indesejadas nos nossos recursos. Bom, benefício do config é só o fato de facilitar aí o gerenciamento, né? Eu acho que já é um benefício muito grande. É, ele traz aí uma visão geral das configurações e recursos que estão ali no nosso ambiente. Então a gente consegue ali de prontidão saber quantos servidores a gente tem, grupos de segurança, né, banco de dados. A gente consegue ali evitar a complexidade de baselines. Então a gente consegue, criando com arquivos de configuração, manter o nosso ambiente em conformidade. A gente consegue automatizar tarefas. Então, a gente consegue definir ali nas nossas regras de configuração quais são as remediações que a gente tem que fazer ali no nosso ambiente, e isso vai tudo sendo automatizado. A gente consegue garantir a consolidar as nossas configurações ali de forma simples. Além de agilidade em pesquisa. Então, quando algum servidor ali está indisponível, quando a gente precisa pesquisar algum recurso, é uma interface bem amigável. Ele traz ali uma timeline com todas as modificações que foram feitas ali naquele recurso, quem foi, quando foi, e isso é um detalhamento das modificações. Além disso, ele traz aí o aprimoramento da rastreabilidade. Então, a gente consegue saber ali em quem foi que fez aquela modificação, qual foi o determinado momento, para a gente poder entender o porquê que aquele desenvolvedor, aquele administrador modificou, fez aquela alteração no nosso ambiente.
Bom, como a gente configura ele, como a gente ativa, né, ele na nossa conta AWS? É bem simples, tá, pessoal? É só ir lá em todos os serviços, gerenciamento e governança, e a gente vai ter as ferramentas, os serviços que a AWS tem para a gente poder, para ajudar a gente no nosso gerenciamento e na nossa governança ali do nosso ambiente AWS. Então, dentro do config, quando a gente vai habilitar ele, a gente precisa entender alguns parâmetros, né? Um deles é o Record, que é o cara que vai estar ali gravando essas alterações e modificações no nosso ambiente. Ele grava e armazena os logs de alteração no S3. Então a gente também tem que definir qual é o banco, qual é desculpe, qual é o bucket que vai ser armazenado esses logs. E isso facilita qualquer necessidade de rollback de configuração. A gente também tem os arquivos de configuração, são as roles, né, que são regras que representam os valores de atributos de configuração. Então, item de configuração é essa role. Para cada item rodado ali no nosso ambiente, a gente é cobrado por isso. A gente vai falar um pouco mais logo à frente. Então, ele é o arquivo que a gente define os valores para fazer as comparações aí no nosso ambiente e saber se o nosso ambiente está de acordo com as regras aí definidas. A gente tem um pacote de conformidade. Esse pacote ele é pré-concedido pela AWS, ele é gerenciado também pela AWS. Então basta a gente escolher qual regra a gente quer habilitar e ela já passa a valer ali no nosso ambiente. Um exemplo disso a gente pode dizer que é a política de segurança. A gente tem ali as políticas, um pacote ali das políticas de segurança, tá? Seguindo as melhores práticas de segurança. Então a gente pode habilitar esse pacote e ele vai verificar se a política de senha das nossas contas de usuário do IAM atende os requisitos de segurança. A gente tem os agregadores. Como o config ele é um serviço regional e para cada região a gente tem que ativar o config para facilitar o gerenciamento e a gente conseguir aí ter uma interação melhor com o config, a gente usa os agregadores para a gente centralizar as informações aí do config. Além disso, ele tem um período aí padrão de 7 anos de retenção desses logs. Então, por padrão, esses logs vão ficar aí no S3 por 7 anos. É um período bom, mas é configurável. Se você, sua regra de negócio aí definir que tem que ter mais anos, tem que ter menos anos, você pode fazer esse tipo de alteração, tá? Bom, como a gente é cobrado por esse serviço? Como eu disse, para cada regra de configuração que é rodada ali no nosso ambiente, a gente é cobrado. Mas é um valor muito baixo, tá? O custo-benefício é muito alto. É, se eu não me engano, chega a ser a 0,03 centavos de dólar por arquivo. E para cada região que esse arquivo roda, ele vai ser cobrado. Então, se você tem um arquivo ali que vai definir o tipo uma criptografia de disco e você tem três regiões ativas AWS e esse arquivo está configurado nas três regiões, você será cobrado três vezes por cada vez que ele passar aí nas regiões, tá? É, como o dólar varia muito de preço, né? E para cada região a gente também tem um preço diferente, questões também de imposto, enfim. Eu deixei aqui o link do, do, é, da Amazon para você poder acessar e você ter ali uma visão melhor de como esse serviço é cobrado. Mas recomendo que você habilite aí, caso você esteja trabalhando com grande escala, tá? O config é para a gente fazer gerenciamento em grande escala. Então, assim, eu ia trazer aqui para vocês um vídeo demonstrativo, mas como eu não tenho um ambiente para poder fazer uma simulação de um cenário, eu não tive como fazer essa apresentação, tá? Bom, pessoal, encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fizemos aí uma introdução
do AWS Config. Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida pode me dar um feedback. Se precisar, a gente se aprofunda mais em algumas coisas. A ideia aqui era que você entendesse um pouco mais do que é o config, de que forma ele pode te ajudar aí no seu gerenciamento, na sua governança, e explicamos como esse serviço funciona, como configuramos ele na nossa conta AWS, e é isso. Obrigado e até a próxima.